Está acompanhando aqui na CNN desde ontem à noite, né, a repercussão, primeira cobertura do incêndio e agora a nossa tentativa de entender por que é que aconteceu e o que é que se perdeu no incêndio na sede da Cinemateca, que fica na Vila Leopoldina, zona leste da cidade. O incêndio atingiu, segundo os bombeiros, pelo menos 3 salas desse galpão. Parte do acervo foi destruída, o mais importante, ninguém ficou ferido. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Carlos Augusto Calil, que foi secretário municipal da Cultura em São Paulo, cineasta, é presidente da Sociedade Amigos da Cinemateca. Calil, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Eu gostaria que o senhor nos dissesse o que é que tinha nessa sede da Vila Leopoldina, da Cinemateca, o que é que a gente pode ter perdido ali? Ainda não há uma perícia, né? Não foi possível entender exatamente o tamanho do incêndio, o que é que ele atingiu, mas o que é que a gente pode ter perdido nesse incêndio, hein, Calil? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Com certeza, ou pelo menos muito provavelmente, perdemos toda a memória da atuação pública, atuação do governo federal na área de cinema desde 1967, desde a criação do Instituto Nacional do Cinema. Depois, esse instituto foi substituído pela Embrafilme, pelo Conselho Nacional do Cinema, e depois que foram extintos no governo Collor, e depois foi criada uma Secretaria Nacional do Audiovisual. Esses órgãos todos, a sua memória, isto é, a sua documentação, toda a tramitação da política pública, dos investimentos, das produções, todo esse material que constitui mais ou menos 4 toneladas, né, de papel, esse material se perdeu definitivamente. É muito provável que tenha se perdido também os equipamentos antigos do cinema, aquilo que constitui o Museu do Cinema. Muito provavelmente também se perdeu a coleção de filmes da Pandora Filmes, uma distribuidora aqui de São Paulo, que tem já mais de 20 anos de atuação e que depositou na Cinemateca a coleção de cópias de filmes, né, que ela tem, filmes de arte, basicamente, né, filmes estrangeiros. Eu acho que se perdeu mais coisa. É possível que tenha se perdido o material dos estudantes da Escola de Cinema da USP. É muito provável que tenha se perdido algumas duplicatas de matrizes que ficam na sede principal. Isto é, esse era um depósito, né? Um depósito onde materiais ficavam antes de serem tratados para serem incorporados ao acervo da sede principal na Vila Clementino. Calil. O que eu quero perguntar é que esse é o 5º incêndio da Cinemateca Brasileira. Ela é provavelmente a recordista de incêndios em cinematecas no mundo. Pois é, a minha dúvida, Calil, é a seguinte: quantas vezes os órgãos responsáveis ou o governo federal foram avisados de que havia um problema anunciado na Cinemateca, que fica aqui em São Paulo? Quantas vezes ocorreram comunicados? Tem um problema aqui, uma hora vai dar um grande trabalho. Foi mais do que comunicado. O Ministério Público Federal tomou uma atitude no sentido de pedir à Justiça Federal a tutela provisória da Cinemateca enquanto ela estava, como ela está desprovida de funcionários, como ela está desprovida, digamos, de uma atuação constante. Porque a preservação de filmes e de material cinematográfico exige a participação dos funcionários técnicos o tempo todo. Não basta você simplesmente ter os contratos de luz, de água, de segurança, né? O material cinematográfico é altamente friável e precisa de cuidado permanente. E isso foi objeto. Só que a Justiça Federal de São Paulo não teve sensibilidade para entender essa atitude que pedia uma ação urgente. E a questão se arrasta há mais de ano. Calil, o que a gente provavelmente perdeu ali
pode ser recuperado? Não. Acabou? Não tem mais memória da política pública de cinema no Brasil. Como essa política pública está desativada nesse momento pelo atual governo, as coisas meio que combinam, né? No sentido de que o passado foi simplesmente eliminado e o presente não existe. Calil, eu confesso que ontem, quando eu vi essa imagem do incêndio na Cinemateca e todo o trabalho do Corpo dos Bombeiros, de toda essa equipe técnica tentando diminuir o incêndio, porque uma parte foi perdida porque o fogo queimou e outra parte é perdida porque haja água em cima para conseguir apagar o incêndio. Então, naturalmente, o que não vai embora pelo fogo vai embora pela água para tentar conter essas chamas. No mesmo instante, eu lembrei do que a gente viu há 5 ou 6 anos com o Museu da Língua Portuguesa, aqui na cidade de São Paulo, que curiosamente reinaugura, né, nesta semana. Então, a gente tem visto, mais uma vez, uma parte da memória cultural, cinematográfica, antes com o Museu da Língua Portuguesa, agora com o cinema brasileiro, simplesmente se perder no meio de chamas. E é curioso que nós brasileiros, quem tem oportunidade, tem o hábito de ir para outros países, visitar museu, absorver memórias de outros países, não é? Levar a sua presença aos locais que reservam essas memórias. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para dentro do nosso país, a gente observa uma discrepância tremenda. A gente viaja para visitar a história, mas não valoriza a nossa história aqui do nosso território. O brasileiro, provavelmente, tem vergonha da sua história. Porque o problema da Cinemateca é um problema de todas as instituições culturais do Brasil, que são abandonadas pelo poder público e pela sociedade, com raríssimas exceções. O caso do Museu da Língua Portuguesa é menos relevante, não pela instituição, mas lá não se queimou nenhum acervo, se queimou, né, uma belíssima exposição que havia lá e que foi refeita agora, aliás, de uma maneira diferente e que está sendo reinaugurada. O que se perdeu na Cinemateca, mas antes da Cinemateca, o que se perdeu no Museu Nacional é um patrimônio material do país, que é irrecuperável. Ou seja, se perdeu a memória da cultura brasileira. Calil, o que é que a gente pode fazer a partir de agora para tentar minimizar danos? Do que a Cinemateca precisa para se recuperar do incêndio, mas para se recuperar também de algo que o Ministério Público já vem denunciando há algum tempo, que é uma espécie de abandono administrativo do órgão? O que precisa ser feito ali agora? Ela precisa ser reaberta imediatamente, através de um contrato de emergência com uma instituição privada que tenha condições técnicas de administrar a Cinemateca até que a burocracia de Brasília esteja pronta para entregar a Cinemateca a uma nova instituição, uma nova organização social. A burocracia de Brasília não tem pressa, mas a memória brasileira tem pressa. Bom, nós conversamos aqui na CNN com o Carlos Augusto Calil, ex-secretário de Cultura em São Paulo, cineasta, presidente da Sociedade Amigos da Cinemateca. Calil, muito obrigado. A gente espera voltar a conversar com você numa outra situação para tratar de um assunto melhor. Muito obrigado pela entrevista e uma boa sexta-feira para você. Se possível, agradeço. Obrigada, bom dia.